Estudante pobre se casa com milionária de 71 anos, na noite de núpcias ele fica chocado com o que vê. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Um rapaz de 24 anos, estudante do último ano de biologia, segurava com força a carta de cobrança da Universidade Estadual de São Paulo, amassando o papel entre os dedos. Sobre a velha mesa diante dele, havia 3 boletos vencidos e um bilhete da pensão exigindo que ele desocupasse o quarto em 48 horas. Sua mãe, Dona Tavares, estava em tratamento de câncer de pulmão em estágio terminal no Hospital das Clínicas de São Paulo. Somente neste mês, os custos haviam ultrapassado os R$60 mil. O sistema público de saúde não cobria tudo, e o médico já havia ressaltado várias vezes, e sem o remédio inibidor caríssimo, ela não sobreviveria até o Natal. Alexandre, você está me ouvindo? A voz fraca da Dona Tavares soava do outro lado da linha. Ele levou o telefone ao ouvido, tentando manter a calma. Tô ouvindo, mãe. O doutor Guilherme disse que vai trocar o remédio semana que vem. Eu não quero ser um peso para você. Se algo acontecer comigo, por favor, não se culpe. Não fala assim, mãe. Eu vou dar um jeito. Eu prometo. Mas como dar um jeito? Alexandre lavava pratos num barzinho chamado Mirante, ganhando apenas R$5 por hora. Os turnos noturnos iam das 21 horas até as 4 horas. Estudava de dia, trabalhava à noite, como uma máquina exausta. Todos os esforços pareciam dar em nada. Naquela noite, enquanto ele lavava copos nos fundos da cozinha, o gerente gritou: Alexandre! Esse copo tá sujo. Mais uma dessas e corta o seu turno. Era o senhor Roberto, um homem calvo de meia idade, que berrou da porta. Alexandre abaixou a cabeça. Desculpa, senhor. Uma risadinha soou atrás dele. Um cliente idoso, sentado numa mesa próxima, fumava charuto enquanto o observava atentamente. Estava bem vestido, com anéis de ouro e um Rolex reluzente no pulso. Depois do turno, Alexandre foi trocar de roupa nos fundos do bar quando foi surpreendido pelo homem. Rapaz, disse ele com voz grave e rouca, venho te observando há alguns dias. Você está desesperado, não é? Alexandre o encarou. Desculpa, não entendi. Sem cerimônias. O homem sorriu de canto. Já estive no seu lugar. Pobre, com a mãe doente, sem saída. Mas fui ajudado. E agora, posso ajudar você. Alexandre ficou cauteloso. Ajudar como? O homem tirou um cartão de visita preto. Nele, só havia um endereço de site em www.amorplus70.com.br. Esse site é só para pessoas especiais. Senhoras ricas procurando companheiros jovens. Você não precisa fazer nada errado. Só precisa saber representar bem, fazer elas felizes e elas retribuem com tudo o que você precisar. Alexandre ficou vermelho, querendo jogar o cartão na cara dele. Não sou garoto de programa. Eu não disse isso. O homem deu de ombros. Mas você também não quer ver sua mãe morrer por falta de remédio, quer? Sem esperar resposta, virou as costas. Antes de desaparecer na esquina, disse por cima do ombro e pensa com carinho. Me chamo Henrique. O site vai estar lá quando você quiser. Alexandre enfiou o cartão no bolso, pensando em jogá-lo fora ao chegar em casa. Mas naquela noite, não conseguiu. Sentado, encarou a tela do celular velho e digitou o link. Apareceu uma página luxuosa, com fotos de senhoras sorrindo ao lado de jovens elegantes. Ele desligou o celular na hora. Sentiu nojo de si mesmo. Uma semana depois, tudo piorou. A dona da pensão, Inês Pereira, o expulsou. Você me deve 2 meses, Alexandre. Eu também tenho contas para pagar. Não sou instituição de caridade. Madrinha Inês, me dá mais 2 semanas. Eu vou pagar tudo. Sem mais conversa. Você tem até o fim do dia. Alexandre saiu com a mochila nas costas, debaixo da chuva.
Sem casa, sem dinheiro, a mãe à beira da morte, a mensalidade trancada, ele vagou pelas ruas de São Paulo a noite inteira. Frio, fome, desespero. Voltou ao bar, tentou dormir na cozinha, mas foi flagrado pelo gerente. Você tá dormindo aqui? Isso aqui não é sua casa, gritou o senhor Roberto. Alexandre implorou, só essa noite. Não tenho pra onde ir. Não é problema meu. Pega suas coisas e sai. Alexandre saiu para a rua, a chuva cortando sua pele. A cabeça girava. Buzinas, vozes, tudo ecoava como um borrão surdo. Caiu de joelhos nos degraus da estação Lapa, arfando como alguém à beira da morte. E então, lembrou do cartão. Com a mão trêmula, Alexandre abriu o celular e entrou novamente no site. Dessa vez, criou uma conta. Algumas horas depois, chegou uma mensagem. Carmen Rocha, 71 anos, presidente do Grupo Farmacêutico Rocha. Procura companheiro de vida. Interessada no seu perfil. Alexandre soltou uma risada vazia. Companheiro de vida. Merda. Mas a mensagem seguinte o fez congelar. Se houver compatibilidade, posso cobrir os custos do tratamento da sua mãe. Perdi meu filho por câncer. Eu entendo. O peito de Alexandre se apertou como se alguém o estrangulasse por dentro. Uma hora depois, começaram a conversar por vídeo. Na tela, apareceu o rosto de uma senhora de cabelos brancos presos, maquiagem impecável, vestida com um robe de pele. Falava com suavidade, mas os olhos eram frios. Olá, Alexandre. Você é um rapaz bonito. Gosto disso. Mas não procuro um amante. Procuro um marido. Alexandre arregalou os olhos. Fique tranquilo. Não forço ninguém. Mas se você aceitar, eu pago todo o tratamento da sua mãe. Posso até registrar um apartamento em Capão Redondo no nome dela. Ele hesitou. Eu preciso de um tempo. Talvez você devesse se apressar. O médico disse que sua mãe precisa do remédio na semana que vem. Ela encerrou a ligação. A tela ficou preta. Alexandre permaneceu imóvel. O vento ainda assobiava nas janelas. A chuva ainda caía lá fora. Mas ele já não ouvia mais nada. Só restava uma pergunta martelando dentro da cabeça. Será que eu ainda sou humano? 2 semanas após a ligação decisiva com Carmen, Alexandre já estava morando numa cobertura no bairro Jardins, a região mais nobre de São Paulo. O imóvel foi registrado no nome da dona Tavares, sua mãe, como Carmen havia prometido. Um pagamento de aproximadamente R$ 120 mil foi feito ao Hospital das Clínicas de São Paulo. As enfermeiras não paravam de perguntar: o filho da senhora ganhou na loteria? Tavares só sorria, fraca, sem saber que por trás daquele dinheiro havia um contrato esquisito entre seu filho e uma mulher poderosa. Alexandre vivia com certo conforto, mas sem paz. Durante todo o período de relacionamento com Carmen, ele era obrigado a manter segredo total. Não quero jornalistas bisbilhotando, ela dizia. Você só precisa sair comigo algumas vezes, sorrir nas horas certas e nunca pensar que pode ir embora sem minha permissão. Ele já se acostumara aos olhares estranhos dos outros nos restaurantes sofisticados. Risadinhas, cochichos. Uma vez, no restaurante Encanto, um cliente de meia-idade zombou. Dona Carmen, seu neto está em que série? Alexandre ficou vermelho. Carmen apenas sorriu, pousando a mão no ombro dele. Ele está aprendendo a crescer. Após cada encontro, Carmen enviava dinheiro para a mãe dele como o presente de um admirador anônimo. Alexandre se sentia como um objeto sendo comprado aos poucos. Mas aguentava. Pela mãe. Numa tarde, Carmen o convidou para sua mansão nos arredores de São Paulo, em Alphaville. A casa era enorme, estilo italiano, com portão de ferro de 3 metros e segurança 24 horas. Lúcia, a assistente pessoal de Carmen, abriu o portão. Devia ter uns 30 anos, alta, expressão fria e um sorriso cortante. Senhor Alexandre, ela assentiu.
Dona Carmen o espera na sala de estar. Por aqui. Alexandre caminhou por um corredor com carpete vermelho, quadros antigos nas paredes e um perfume forte de jasmim no ar. Sentia-se como entrando na caverna de alguma criatura, e não numa casa. A sala era do tamanho de um pequeno salão. Carmen estava sentada numa poltrona de veludo vermelho, taça de vinho na mão. Chegou, ela disse. Sente-se, mais perto de mim. Alexandre obedeceu, tentando manter distância. Sabe, disse Carmen lentamente, gostei de você desde o primeiro momento. Sua devoção à mãe, seu olhar pensativo, até seu desespero, tudo muito real. Muito atraente. Alexandre se atrapalhou. Obrigado. Você já pensou em se casar? A pergunta foi como um martelo na cabeça. Espera, casar? Achei que isso fosse só um acordo. Carmen riu. Todo acordo precisa de papel. E eu não gosto de coisas ambíguas. Você já aceitou meu dinheiro, aceitou o apartamento, sua mãe vive graças ao meu remédio. E agora, quero um título. Alexandre se levantou num salto. Eu preciso pensar. Lúcia se aproximou e colocou a mão no ombro dele, pressionando levemente. Não precisa pensar muito. O casamento será dentro de um mês. Prepare-se. Carmen fez um sinal com os olhos. Uma pequena caixa foi colocada por Lúcia sobre a mesa à frente de Alexandre. Ele a abriu, e dentro, um anel de platina reluzente. Bem-vindo ao mundo da alta sociedade, Alexandre, ela sussurrou. Um mês depois, o casamento aconteceu na própria mansão de Carmen. Não houve igreja, nem salão de festas, apenas um jardim amplo decorado com rosas brancas e tecido de seda dourada. Os convidados eram todos nomes que Alexandre só conhecia pelos jornais: o ex-ministro da Saúde, o CEO da empresa farmacêutica Biocura Brasil, a prefeita de Campinas, entre outros rostos envelhecidos com sorrisos falsos. Ninguém do lado de Alexandre foi convidado. Nenhum colega de faculdade, nenhum amigo, e o mais doloroso, nem sua mãe. Por razões de segurança e aparência, Lúcia explicou friamente, não podemos convidar pessoas de fora da nossa classe. Dona Tavares poderá assistir por Livestream. Alexandre ficou sem ar. Ela é minha mãe. Lúcia deu de ombros. Você devia agradecer por ela ainda estar viva. A cerimônia foi como uma peça de teatro macabra. Alexandre vestia terno branco, ao lado de Carmen em seu vestido de noiva com cristais, parecendo uma boneca de cera. Os olhos dela não piscavam, o sorriso era treinado. Você aceita esta mulher como sua esposa? Perguntou o pastor, com voz monótona. Alexandre engoliu seco. Olhou ao redor, todos os olhos sobre ele, com desprezo, sarcasmo, curiosidade. Ninguém ali acreditava em amor. Ouviu um convidado murmurar. Deve estar enfeitiçado. Lúcia estava por perto, com o celular na mão. A tela exibia o quarto de hospital de sua mãe ao vivo. Uma enfermeira trocava a medicação. Alexandre fechou os olhos. Aceito. Palmas ecoaram, misturadas ao som de violoncelo. Naquela noite, Alexandre não comeu nada na festa. Apenas bebeu água, parado como uma estátua. Lúcia permaneceu ao lado, fazendo o papel de assistente de apoio psicológico. Estou aqui para te ajudar a se adaptar, ela disse. Cada atitude sua reflete na imagem da Dona Carmen. Lembre-se disso. E a minha liberdade? Lúcia olhou friamente. Você a vendeu. Mais tarde, quando a festa terminou, Carmen se recolheu ao quarto no segundo andar. Alexandre tentava sair para seu apartamento, mas foi impedido por Lúcia. Não. Esta noite, você fica aqui. Estou cansado. Não importa. Ela lhe entregou um pijama de seda e o conduziu até uma porta grande no fim do corredor. Ela está te esperando. Alexandre, com as mãos trêmulas, segurou a maçaneta. O suor frio escorria. Abriu a porta lentamente. O cômodo estava em meia luz. Carmen estava sentada na cama king size, usando um robe bege, os cabelos soltos.
Apesar da maquiagem pesada, as rugas e cicatrizes eram visíveis. Chegou, ela disse com voz rouca. Venha. Alexandre ficou parado. Venha, ela repetiu, mais alto. Ele se aproximou. Carmen soltou o robe. Alexandre congelou. Uma das pernas dela era prótese. Os seios haviam sido reconstruídos com silicone, a pele marcada por cicatrizes. O corpo parecia uma colcha de retalhos. Agora é hora de cumprir seu dever, e como marido. Alexandre recuou. Eu não consigo. Nesse momento, Lúcia entrou, com uma pasta nas mãos. Pretende recusar? Ela perguntou. Eu não. Ela colocou os documentos sobre a mesa. O apartamento da sua mãe? Os custos do hospital. Tudo está no contrato. Se recusar esta noite, tudo se torna nulo. Não sou um objeto. Você é um ativo, disse Carmen sorrindo. Como todo experimento, precisa de um sujeito. Alexandre tremia. Naquela noite, ele não fez nada. Sentou num canto da cama, como um prisioneiro, olhos abertos a noite inteira. Carmen dormia sob efeito de sedativos. Lúcia vigiava a porta, os olhos como lâminas frias. E Alexandre entendeu, e dali em diante, ele não era mais um homem livre. Desde aquela noite de núpcias horrível, a vida de Alexandre virou um cinza doentio. Não era mais um estudante comum, nem um ser humano com liberdade. Tornou-se propriedade, vigiado, controlado, coagido em cada ação. Na manhã seguinte, ele acordou na cama que jamais quis ocupar. Carmen já havia saído. Lúcia estava na porta, braços cruzados. Acordado? Levante. Você tem compromissos. Alexandre, com voz rouca, quero voltar para o apartamento. Ela lhe deu um novo celular, preto fosco. A partir de agora, toda comunicação será por este aparelho. O apartamento antigo? Está interditado para reforma. Você vai morar na mansão. E minha mãe? Ela está bem. Mas lembre-se, com um telefonema meu, o medicamento dela é suspenso. Alexandre fechou os punhos, mas não reagiu. Desde então, cada movimento seu era monitorado. O quarto tinha câmeras. No banheiro não, mas se demorasse mais de 10 minutos, Lúcia batia. Algum problema, com voz suave, mas olhar torturante. As refeições eram programadas. Café às 8 horas, aveia, leite de amêndoas, e um comprimido natural para equilíbrio emocional. Almoço às 12h30, salmão no vapor e suco de romã. Jantar às 19 horas, sopa de abóbora e chá de camomila. Nada era opcional. Não podia cozinhar. Uma vez, perguntou, não posso sair para comprar algo? Lúcia olhou com desprezo. Acha que isso aqui é hotel? Tentou fugir pela sacada do segundo andar. Assim que pisou fora do quarto, uma voz soou pelo alto-falante. Alerta de movimento não autorizado. Sistema de segurança ativado. A porta se trancou. Lúcia surgiu em menos de 1 minuto. Achei que fosse mais esperto, ela sussurrou, com o controle remoto na mão. Carmen tratava Alexandre como bicho de estimação numa gaiola de ouro. Dava-lhe roupas de grife e camisa italiana, para quando tivermos visitas. Presenteava com relógios, o Rolex é o padrão de um homem feito. Perfumes, esse eu adoro. Estimulo os sentidos. Mas cada presente tinha uma mensagem, dele era dela. Cada centímetro do corpo era investimento. Carmen não escondia o fascínio científico. Fui pesquisador em farmacologia, contou durante um jantar. O corpo humano jovem é fascinante. Células vivas reagem de forma única no ambiente certo. Alexandre não respondeu. Lúcia completou, o DNA jovem reage melhor a novos compostos. Principalmente com hereditariedade forte. Ele os olhou, sentindo arrepios. Relaxe, Carmen sorriu. Jamais farei nada sem sua permissão. Mas permissão é algo inflexível.
Na semana seguinte, Alexandre foi submetido ao treinamento conjugal, programa criado por Lúcia. Ela lhe entregou um caderno com rotinas em como cumprimentar Carmen pela manhã, como colocar o guardanapo no colo, como segurar a mão dela diante de visitas, como inclinar-se para beijar-lhe a testa. Cada ato tinha tempo definido. Somos de outro nível social, Lúcia frisou. Sua grosseria pode envergonhar a dona Carmen. Alexandre explodiu, e não sou uma marionete. Você é marido da mulher mais influente da indústria farmacêutica brasileira. Comporte-se. Eu não a amo, gritou. Lúcia, em silêncio, mostrou um vídeo de Dona Tavares recebendo medicação. Se eu apertar um botão, disse ela suavemente, o remédio não chega mais. Só Deus poderia salvá-la. Alexandre caiu na cadeira, sem ar. Todas as semanas, Carmen recebia convidados para jantares na mansão. Alexandre tinha que interpretar o marido jovem, educado e carinhoso. Aprendeu a servir vinho, sorrir na medida certa e dizer clichês sobre o amor além da idade. Numa noite, 2 convidados especiais, Igor Cabral, diretor de uma empresa de biotecnologia, e Helena Muniz, deputada da região do interior de São Paulo. Igor olhou Alexandre, semicerrando os olhos, você parece saudável. Helena comentou, Dona Carmen tem um gosto peculiar. Interessante. Fizeram um exame pré-nupcial? Carmen soltou uma risada. Não se preocupe, eu verifico com mais rigor do que qualquer um. Alexandre é muito compatível. Alexandre terminou sua taça de vinho, sentindo a garganta queimar. Numa noite, quando Carmen dormia cedo após uma dose de sedativo, Alexandre saiu silenciosamente para o jardim para respirar. O ar livre era um luxo raro para ele. Lúcia apareceu como uma sombra. Não é permitido sair depois das 22 horas. Eu só precisava respirar. Não é permitido. Você não é carcereira. Sou quem mantém você vivo. Alexandre a encarou nos olhos. Por que você trabalha para alguém como a Carmen? Você também é humana. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois falou baixo. Eu era estagiária no Instituto de Biologia. Carmen me salvou de um processo. Desde então, trabalho para ela. Eu não escolhi esse caminho. Mas você também não escolheu, certo? Não. Mas eu ainda tenho um pouco de humanidade. Lúcia franziu a testa e se virou, indo embora. Alexandre permaneceu ali no escuro, olhando para o céu acinzentado de São Paulo. Nenhuma estrela. Como sua mente, sombria, silenciosa. Uma semana depois, Carmen organizou um exame de saúde periódico para Alexandre. O médico particular, Dr. Matheus Oliveira, foi até a mansão, trazendo consigo equipamentos móveis de teste. Só precisamos de algumas amostras de sangue, saliva e dados biológicos, disse ele. Procedimento padrão para famílias com histórico médico. Alexandre questionou. Mas eu não tenho nenhuma doença. Matheus sorriu. É melhor prevenir. Lúcia sussurrou. Coopere. Senão, pode afetar sua mãe. Ele cerrou os dentes e estendeu o braço. Mais uma vez, forçado a se tornar um objeto de experimento. Naquela noite, ele sonhou que estava amarrado numa mesa de cirurgia, sob uma luz ofuscante. Carmen segurava um bisturi e sorria de forma macabra. Sua mãe estava no canto da sala, chorando silenciosamente. Ele acordou sobressaltado, suando em bicas, com a garganta apertada. Lúcia estava parada na porta. Pesadelo? Você me observa até dormindo? Tem câmera. Ela apontou para o canto do teto. Alexandre sentou-se e segurou a cabeça. Eu só quero salvar minha mãe. Então continue vivo. E nem pense em se rebelar. No segundo mês após o casamento, Alexandre estava completamente entorpecido emocionalmente. Andava como um zumbi pela mansão. Já não discutia, não reagia, não sonhava. Só pensava, enquanto minha mãe estiver viva. Lúcia o levou até um novo quarto com paredes brancas, piso branco, cama branca.
Aqui é onde você vai descansar por 3 dias, ela disse. Preparação para a nova fase da pesquisa. Que pesquisa? Você vai saber. Alexandre olhou ao redor. O quarto parecia uma sala de isolamento. Sentou-se na cama, segurou a cabeça. E, pela primeira vez em semanas, sussurrou em meio às lágrimas. Alguém, por favor, me salva. Os dias seguintes na sala de descanso se passaram como em um centro de reeducação, em silêncio, rotina e uma pressão constante. O ambiente era estéril, sem janelas, iluminado por luz fluorescente, com câmeras nos 4 cantos do teto. Alexandre vivia como um ser programado, seguindo horários rígidos, de acordar, de medir pressão, de café da manhã, de exame, de descanso, de almoço, de monitoramento psicológico, de jantar, de medicação, de dormir. Ele não sabia mais que dia era. Não podia sair. Não podia perguntar. Não podia recusar. Lúcia se tornou oficialmente sua treinadora conjugal. Mas ela não lhe ensinava a amar. Ensinava como viver como um animal domesticado. Você sabe o que a dona Carmen mais odeia? Ela perguntou certa manhã, durante um teste de reflexo. Alexandre não respondeu. A desobediência, Lúcia continuou. Para ela, tudo precisa seguir uma ordem. Se você senta torto, ela se incomoda. Se come rápido, ela acha grosseiro. Se usa o tom errado de voz, ela pensa que está sendo desafiada. Alexandre soltou um riso irônico. Então eu devo pedir permissão até para respirar? Lúcia assentiu, sem ironia. Respire devagar, com regularidade. Seus batimentos cardíacos estão registrados. Se houver alteração, serei notificada. O quê? Ele arregalou os olhos. Você achou que era brincadeira? Lúcia pegou o celular e mostrou um aplicativo com batimentos cardíacos, pressão e oxigênio no sangue de Alexandre em tempo real. Você está usando um sensor biológico implantado sob a pele. Fica abaixo da escápula esquerda. Feito de grafeno. Muito fino, não incomoda, mas é extremamente preciso. Alexandre empalideceu. Quando colocaram isso em mim? Após o primeiro exame médico. Ele gritou. Vocês são loucos. Lúcia respondeu com calma. Loucos ou não é o termo certo. Você está dentro do projeto de pesquisa biológica mais avançado do Brasil. Após os 3 dias de descanso, Alexandre foi levado de volta ao quarto antigo. Mas agora, não era mais seu quarto sozinho. Carmen havia se mudado para lá. Você sabia, ela disse, sentada diante do espelho penteando o cabelo. Já me casei com 2 homens. Um morreu de AVC. Outro em um acidente. Mas nenhum me interessou como você. Alexandre permaneceu em silêncio. Você é diferente. Não é violento. Não tenta fugir. Está obediente. Não sou obediente. Estou desesperado. Carmen se virou e o encarou pelo espelho. É nesse estado que o ser humano mostra sua essência. E se torna útil. A partir de então, tudo na rotina de Alexandre precisava ser aprovado por Carmen ou Lúcia. Queria ler um livro? Carmen escolhia. Ouvir música? Lúcia aprovava a playlist. Ligar para a mãe? Só por voz, sem vídeo. Passear no jardim? Apenas com guarda-costas. Certa vez, ele tentou sair pela porta principal sem avisar. A porta trancou automaticamente. O alarme soou. 2 seguranças, Almir e Martins, surgiram com expressões impassíveis. Almir rosnou. Não é permitido sair da mansão sem autorização. Regra de segurança da senhora. Martins o arrastou de volta ao quarto e sussurrou. Se repetir isso, talvez não tenha mais saúde para sair de novo. Lúcia assumia cada vez mais o papel de supervisora do que de assistente. Nunca ficava a mais de 3 metros dele quando havia visitas. Anotava seus gestos, sorrisos, o modo como olhava para Carmen.
Você não pode olhar outra pessoa por mais de 3 segundos, ela advertia. Ninguém quer um marido jovem ou infiel. Você nunca se sente como prisioneira? Alexandre perguntou certa noite. Lúcia riu secamente. Já fui livre. Mas liberdade não sustenta ninguém. Você devia agradecer, pelo menos sua mãe ainda está viva. Ele gritou. Não use minha mãe como argumento. Lúcia ficou em silêncio, depois respondeu. Então não me obrigue a usá-la. Um dia, Carmen o chamou para o escritório e o cômodo que Lúcia havia alertado. Proibido entrar sem ordem. Era tão grande quanto uma biblioteca. Paredes revestidas de nogueira, estantes altíssimas, e no centro, uma mesa de ébano coberta de couro vermelho. Carmen lia um dossiê. Venha cá. Alexandre se aproximou. Você já pensou em ter filhos? Ele congelou. O quê? Estou estudando o efeito do DNA combinado de primeira geração e uma reação genética quando transmitida para a próxima geração. Se tivermos uma criança, esse espécime será inestimável. Alexandre recuou. A senhora está louca. Carmen tirou um laudo. Seu sêmen tem qualidade ideal. Eu testei no mês passado. Ele ficou sem palavras. Lúcia entrou, fria. Não precisa haver relação sexual. A inseminação artificial basta. Mas você precisa assinar o termo de consentimento. Alexandre gritou. Não vou assinar nada. Não sou um laboratório vivo. Carmen se levantou e sussurrou em seu ouvido. Então sua mãe será a primeira a sofrer as consequências. E depois, você. Desde aquele dia, Alexandre não reagia mais. Vivia como um robô, abria os olhos, obedecia, se calava. Todas as noites, olhava para o teto tentando lembrar o rosto da mãe. Enquanto ela estivesse viva, ele aguentaria tudo. Certa vez, Lúcia levou para o quarto uma foto emoldurada de Dona Tavares sorrindo, quase careca, mas com os olhos brilhantes. Foto nova, disse Lúcia. Alexandre a encarou. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Lúcia, inesperadamente, falou com voz suave. Eu não te odeio. Então por que faz tudo isso? Porque eu não tenho uma mãe para salvar. No terceiro mês na mansão, Alexandre se tornou oficialmente o cobaia dos tratamentos biológicos financiados pela empresa de Carmen. Lúcia o levou para uma sala com paredes de vidro, tudo branco, cama de inox, luzes fortes. O doutor Mateus voltou. Vamos testar a reação da sua pele a um novo composto, explicou. Não vai doer. Injetaram um líquido azul em seu braço. Alexandre tentou não tremer, mas o suor escorreu. Lúcia anotava. Registrar após 30 segundos. Uma mancha vermelha surgiu no braço. Alexandre fez uma careta. Reação leve, avaliou Mateus. Monitorar por 6 horas. Lúcia se aproximou e murmurou. Não morra cedo. Ainda precisamos de você. Dias depois, Carmen o levou ao jardim dos fundos da mansão, onde havia uma estufa repleta de plantas medicinais raras. Aqui eu desenvolvo as bases vegetais para os medicamentos biológicos, disse ela. Tudo vem da natureza, mas precisa de alguém para cultivar. E eu sou o animal de estimação. Você é o elo entre a teoria e a prática. Nunca tive um espécime tão bom quanto você. Alexandre olhou para as flores roxas em silêncio, o coração vazio. Naquela noite, sonhou que estava preso numa jaula de vidro, cercado por jovens pálidos, olhos sem vida, bocas mudas. Eles o observavam como se ele fosse o último ser humano vivo. Ao acordar, viu Carmen sentada ao lado da cama, com um olhar afetuoso, como uma mãe monstruosa. Você sabia, e ela sussurrou, já existiram 13 pessoas como você. Mas nenhuma aguentou por muito tempo. Só você, e você ainda está vivo. Alexandre virou o rosto. Mas em sua mente, só restava uma frase. Viver, para que minha mãe ainda respire.
Viver, e mesmo que eu já não seja mais eu. Tudo começou numa noite aparentemente normal, durante o que chamaram de a quinta rotina de checagem biológica. Alexandre foi instruído a dormir cedo para se preparar para um pequeno procedimento na manhã seguinte. É só coleta de células da mucosa, disse Lúcia ao entregar-lhe o comprimido para dormir. Não dói, só coça um pouco. Alexandre não tomou. Escondeu o comprimido sob o travesseiro e fingiu dormir. Nas últimas semanas, os pesadelos horríveis e as dores estranhas na pele após cada teste o faziam desconfiar ainda mais. Carmen e Lúcia sempre falavam sobre os efeitos de compatibilidade genética, sobre as reações de próxima geração, sobre o potencial biológico dele. Mas nunca diziam claramente para quê. Por volta da meia-noite, Alexandre levantou-se silenciosamente da cama. Ele havia estudado a rotina de Lúcia com atenção, e exatamente às 0h15, ela entrava na sala de monitoramento para reportar os dados do dia pelo sistema interno. Esse intervalo durava apenas 10 minutos. Descalço, sem acender a luz, Alexandre caminhava pelos corredores de mármore, onde cada passo ecoava como um alarme. Mas ele não parou. Seguiu até o fim do corredor, onde ficava o único cômodo que Lúcia havia deixado escapar certa vez ao usar o cartão de acesso, o escritório pessoal de Carmen. Com as mãos trêmulas, Alexandre revirou o bolso do casaco pendurado atrás da porta, o mesmo casaco que Lúcia esquecera ali à tarde após medir sua pressão. Dentro, havia um chaveiro. Uma das chaves, com ponta vermelha, abria a porta do escritório. Clique. A porta se abriu. Alexandre entrou e a fechou com cuidado. O ambiente estava gelado. A luz suave do monitor ainda acesa. Sobre a mesa, uma série de pastas organizadas com etiquetas, um projeto DNA isolado, estudo de compatibilidade reversa, fase 4, de humano vivo. Ele se aproximou. No centro da mesa havia uma pasta preta com o título, Candidatos Históricos. Alexandre a abriu e as primeiras páginas fizeram seu coração parar. Guilherme Moreira, 28 anos, casou-se com Sra. Carmen em 2017. Luiz Oliveira, 25 anos, contrato matrimonial com Carmen em 2019. Tomás Nogueira, 27 anos, amostra de DNA geração F2, reação aguda. Todos os registros tinham uma anotação ao final, desaparecido. Abaixo de cada nome havia exames genéticos, gráficos de reações, dosagens de substâncias e, por fim, uma frase em vermelho vivo. Não sobreviveu à fase beta. Alexandre respirava com dificuldade. Suas mãos tremiam ao virar as páginas. Na última, havia o nome. Status: Alexandre Tavares Martins e ativo. Logo abaixo, um esquema do processo de análise biológica genética compatível. Nele se lia, o organismo vivo com código genético XY entre 20 a 30 anos inserido em teste com composto de reação celular genética. Ao lado, um bilhete escrito à mão por Carmen. Este sujeito apresenta compatibilidade perfeita. Se bem-sucedido, este espécime pode mudar a medicina para sempre. Alexandre mal conseguia acreditar. Continuou procurando nos arquivos. Na terceira gaveta, encontrou um pequeno cofre destrancado. Dentro, um HD externo da marca CH. Ele o conectou ao computador. O HD foi reconhecido. Cheio de vídeos de segurança e arquivos de áudio. Um diretório chamado Gravações Privadas o apareceu. Dentro, dezenas de áudios de conversas. Ele abriu o mais recente, confidencial Lúcia Carmen 277.val. A voz de Carmen soou com nitidez. Alexandre está ótimo. Ele perdeu completamente a vontade de resistir. Um espécime ideal. Lúcia respondeu. Podemos acelerar a fase 4? Não acho que ele aguente muito mais. Não precisamos estender. Semana que vem farei a coleta da medula. Alexandre quase gritou. Tapou a boca com a mão, os olhos cheios de lágrimas. Um barulho vindo do corredor o fez estremecer. Rapidamente, ele retirou o HD, devolveu tudo ao lugar. Quando estava fechando a gaveta, a porta se escancarou. Lúcia estava lá.
Na mão, um bastão de choque. Você achou que eu não sabia o que estava fazendo? Alexandre recuou. Vocês são monstros. Você acaba de invadir o sistema privado de uma cientista de alto nível. Não tem ideia das consequências. Vocês mataram pessoas. Guilherme. Luiz. Uma lista de gente como eu. Lúcia se aproximou. Agora você sabe demais. Eu vou contar pra imprensa. Pra polícia. Ela riu com desprezo. Contar o quê? Você é o marido voluntário. Há contrato registrado. Nosso sistema de saúde é patrocinado por grandes organizações. Acha mesmo que a palavra de um pobre, sem família, pode derrubar a indústria farmacêutica? Alexandre murmurou. Eu vou encontrar um jeito. Eu juro. Lúcia o encarou. Não. Você não vai sair daqui. Ela ligou o bastão elétrico e se aproximou. Mas então pi. Um som agudo veio do rádio preso ao cinto de Lúcia. Lúcia, sinal anormal na sala de verificação de pressão arterial. Venha logo. Voz de Almir. Lúcia xingou baixinho. Olhou para Alexandre e sussurrou. Não terminei com você. Virou-se e saiu, batendo a porta. Alexandre ficou parado, o coração aos pulos. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Carmen lia o jornal, tomando café como de costume. Dormiu bem, Alexandre? Ele assentiu. Sim. Hoje à tarde teremos exame de vista. Muito importante. Prepare-se. Lúcia não disse uma palavra. Apenas lançou-lhe um olhar longo e ameaçador. Alexandre sabia que não tinha mais tempo. Mas, pela primeira vez, ele não estava apenas calado. Naquela noite, deitado, pensou. Não basta sobreviver, eu preciso sobreviver para lutar. Escondeu o HD dentro da grade de ventilação do banheiro, o único lugar onde ainda não havia câmeras. Começou também a anotar tudo à mão, datas, horários, medicamentos aplicados, reações do corpo e tudo em pontos quase invisíveis, atrás da foto da mãe. Começou a conversar com os seguranças. Senhor Almir, há quanto tempo trabalha aqui? Senhor Martins, você tem filhos? Fingia simpatia. Estudava seus hábitos. Ganhava confiança. Lúcia passou a desconfiar. Mas Alexandre mantinha a aparência submissa, comia direito, era educado. Carmen acreditava que ele estava totalmente quebrado. Ninguém sabia que dentro dele, uma chama começava a queimar. E quando ela crescesse o bastante, queimaria aquela mansão maldita até as cinzas. 3 noites após a descoberta, Alexandre começou a planejar sua fuga. Sabia que não podia ficar mais ali. A cada dia, se aproximava do destino de Guilherme, Luiz, Tomás, nomes que só existiam nos arquivos. Na primeira noite, estudou os turnos dos seguranças. Almir trocava com Martins às 3 horas. Durante os 10 minutos de troca, Lúcia não estava no corredor. Era a única brecha. Na segunda noite, juntou objetos do quarto, um termômetro velho, um caco de espelho da queda de um perfume, fios de um alto-falante quebrado. Escondeu tudo atrás do painel do armário. Na terceira noite, fingiu estar mal, recusou o remédio e bebeu muita água até provocar reação digestiva. Vomitou o jantar e foi levado à enfermaria no subsolo, o único lugar com saída direta para a garagem. Era sua única chance. Na noite da fuga, Alexandre fingiu uma dor abdominal intensa. Deitou no chão do banheiro, pálido. Lúcia entrou, desconfiada. O que houve? De dor, barriga, deve ter sido o jantar. Você comeu sopa de abóbora. Impossível causar alergia. Estou com muita dor, por favor. Ela olhou o relógio. Tá bom. Vou chamar o Dr. Oliveira. Alexandre arfava, os olhos marejados. Não, não o doutor, só preciso ir à enfermaria. Lúcia hesitou. Depois, ordenou pelo rádio. Abrir acesso ao subsolo.
Levar Alexandre à enfermaria em 10 minutos. Sem alarme. Almir apareceu com um segurança novo, Eduardo, recém-contratado havia 3 semanas. Alexandre foi conduzido, cabeça baixa, braços ao redor do estômago. Ao passarem pela garagem, Alexandre parou. Preciso do banheiro, urgente. Eduardo se atrapalhou. Aqui não tem banheiro. Tem sim, Alexandre sussurrou. Sala técnica, à esquerda. Almir assentiu. Tudo bem. 3 minutos. Eu espero aqui fora. Alexandre entrou na sala escura, as mãos tremendo. No escuro, levantou o piso solto e pegou os objetos escondidos. Conectou os fios, bateu na pilha para gerar uma faísca apenas o suficiente para causar um curto-circuito. Puf! Um estalo. As luzes do corredor oscilaram. Almir gritou. Mas que droga é essa? Na mesma hora, Alexandre empurrou a porta lateral, já entreaberta, e disparou para fora da mansão como um animal solto. O vento frio cortou sua pele. Não havia tempo para pensar. À frente, uma trilha de terra passava por um bosque e se conseguisse cruzar, chegaria à zona residencial próxima. Eduardo, corre! Pega ele! Gritou Almir. Passos soaram em perseguição. Alexandre corria como louco. Galhos batiam em seu rosto, raízes o faziam tropeçar, mas ele não parava. Preciso fugir, preciso tirar o HD daqui e preciso salvar minha mãe. Um tiro ecoou atrás. Não o acertou. Mas passou perto demais. Lanternas tremulavam de 3 direções. Mais pessoas se juntaram à caçada. Alexandre alcançou a cerca. Suas mãos sangravam de tantos arranhões. Ele começou a subir, tentando atravessar. Uma mão segurava firme, a outra alcançava o topo, quando um punho de ferro agarrou seu tornozelo e o puxou para baixo. Bam! Ele caiu de costas no chão. Eduardo o imobilizou, enquanto Almir apontava uma arma para sua testa. Tenta de novo, vai, garotinho obediente. Quando Alexandre foi arrastado de volta à mansão, seu corpo estava coberto de sangue. O lábio rachado, porque ele apertava os dentes para não gritar. Lúcia já o esperava no saguão, ao lado de Carmen, vestida com um robe de seda branca, segurando uma taça de vinho. Tudo bem, disse Carmen como quem repreende uma criança. Todo mundo tenta fugir na primeira vez. Lúcia olhou para Alexandre como se ele fosse um animal estúpido. Por que você fez isso? Fugir para quê? Quem ia acreditar em você? Quem ia proteger sua mãe quando ela parasse de receber os remédios? Alexandre ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Ao menos não morro como um rato. Carmen se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Não se esqueça, sua mãe está viva por causa dos meus remédios. Uma gota atrasada, e ela parte direto pro céu. Alexandre cerrou os dentes. Seu corpo inteiro tremia. Levem ele para o quarto branco, ordenou Carmen. Dobrem a dose do sedativo. E verifiquem o dispositivo de monitoramento. Parece que nosso mocinho anda brincando de esperto. Alexandre foi trancado no quarto branco por 4 dias sem luz. Cada refeição era um prato raso de mingau aguado. Não podia falar. Não podia perguntar. Não podia chorar. Apenas sobreviver. Lúcia entrou no 3º dia. Quem você pensa que é? Um herói? Alexandre não respondeu. Ninguém vai te salvar, ela continuou. Você é apenas uma cobaia. Existe porque tem valor. Quando não tiver mais, será descartado, como os outros 13. E um dia vai chegar a sua vez de ser descartada também, ele murmurou. Lúcia parou. Mas logo se virou e saiu. No 5º dia, Alexandre foi levado de volta ao quarto principal. Carmen o esperava. Usava um robe lilás escuro. Seu olhar agora era abertamente cruel. Você me decepcionou. Alexandre riu com desprezo. Não sou seu bichinho de estimação.
Não, ela respondeu. Você é um bem. E eu ainda não autorizei que você estrague. Lúcia entrou com exames novos. A amostra biológica de Alexandre está com estabilidade máxima. Boa resposta ao composto número 6. Ótimo. Carmen se virou para Alexandre. Por isso, e você vai continuar vivo. Alexandre observou as duas. Cada palavra delas era prova de um crime monstruoso que ninguém lá fora conhecia. O mundo ainda pensava que Carmen era apenas uma viúva rica e refinada, cujo marido morrera em um acidente. Ninguém sabia da mansão do inferno, dos experimentos, dos maridos jovens ou apagados dos registros. A cada dia, Alexandre se sentia menor dentro daquela rede. Mas não havia perdido totalmente a esperança. Enquanto soubesse onde estava o HD. Enquanto ainda respirasse. Ele olhou para Lúcia e perguntou: quando será o próximo experimento? Lúcia franziu o senho. Por que quer saber? Porque quero saber e quando vou morrer. Silêncio. Carmen sorriu. Ainda vai demorar. Você vai viver muito tempo. Porque é o melhor produto que eu já criei. Alexandre virou o rosto. Mas dentro dele, pela primeira vez em meses, algo ressurgia, o ódio. Nos dias que se seguiram à tentativa de fuga, Alexandre parou de pensar em escapar. Toda manhã ao acordar, não se perguntava mais o que dia é hoje, mas apenas: minha mãe ainda está viva? Lúcia ainda aparecia pontualmente. Educada, fria. Dava os remédios, media a pressão, perguntava sobre o sono, e anotava tudo no tablet. Ninguém falava da fuga. Nem do quarto branco. Esse silêncio era pior do que qualquer tortura. Carmen voltou ao modo carinhoso. Levava Alexandre para passeios no jardim nas tardes de quarta. Fazia ele assistir filmes antigos nas noites de sexta. Às vezes, o forçava a ler poesias de Lorca no jantar como se fosse um bom aluno. Cada um tem um papel, dizia ela, servindo vinho. E você está interpretando muito bem. Alexandre não discutia. Comia, dormia, respondia o suficiente. Não era simpático, nem hostil. Seus olhos estavam vazios, a voz sem emoção, como uma gravação. Numa noite, depois que Carmen dormiu sob o efeito do sedativo, Lúcia sentou-se ao lado de Alexandre na sala. Quer saber por que ela escolheu você? Perguntou. Alexandre a olhou, em silêncio. Porque você tem um DNA especial. Alta resistência. A variação do gene MC2R, que regula o cortisol. É raro. Por isso você não morreu como os outros. Então eu tive sorte? Alexandre riu, sem alegria. Lúcia ficou alguns segundos calada. Talvez. Ou talvez azar. Porque você, vive demais. Alexandre fechou os olhos. Eu vivo pela minha mãe. O resto, não importa mais. O pequeno apartamento da mãe em Capão Redondo agora estava lacrado, em reforma temporária. Dona Tavares fora transferida para um hospital privado, completamente isolada. Alexandre tinha direito a uma ligação de 3 minutos por semana. Mãe, e a senhora está bem? Estou, meu filho, e você? Igual. Sinto sua falta. Aguente firme, meu amor. Tudo vai passar. Alexandre não podia contar a verdade. Apenas sorria, mesmo sabendo que ela não podia ver. Lúcia, às vezes, mudava. Começava a falar mais. Contava que quase foi médica. Que um acidente a fez abandonar os estudos. Que Carmen surgiu e a salvou com esse emprego. Não me orgulho, ela disse certa vez, ao lhe dar um comprimido. Mas eu não tinha escolha. Sempre temos escolha, respondeu Alexandre, com voz baixa. Mas às vezes, ela custa a própria alma. Lúcia olhou mais tempo que o habitual. Depois se afastou.
Naquele jantar, havia convidados Dona Renata Vasconcelos, dona de um grande laboratório em Curitiba, e o Sr. Fernando Salles, financiador do Programa Nacional de Medicamentos Biológicos. Alexandre sentou-se ao lado de Carmen, segurando a taça com firmeza. O Sr. Alexandre parece muito saudável, comentou Renata, sorrindo. Ele é o modelo ideal, Carmen respondeu com orgulho. Nunca vi uma resistência tão boa. Fernando assentiu. Ótimo. A próxima fase está pronta? Carmen olhou para Lúcia. Semana que vem. Começaremos a extração da medula. Alexandre congelou. A taça quase caiu. O quê? Carmen tocou levemente sua mão. Não se preocupe. Vai ter anestesia. Não vai doer. Alexandre sorriu com amargura. Vai tirar tudo de mim? Apenas uma parte. Será um marco. Depois, e se tudo correr bem, você pode descansar. Descansar? Lúcia explicou, sair dos testes. Ficar em repouso. E sua mãe continuará recebendo os remédios. Silêncio. Oh. Carmen inclinou-se, olhos brilhando. Se quiser continuar contribuindo, podemos coletar esperma, células-tronco, até tecido hepático. Você será lembrado como o pioneiro de uma nova era. Como um produto. Você já é um ícone, Alexandre. Depois do jantar, com os convidados já idos, Alexandre saiu para a sacada. O vento noturno de São Paulo cortava a pele. Ele olhou para o céu. Nenhuma estrela. Apenas escuridão. Lúcia se aproximou. No que está pensando? Que talvez, se eu pular daqui, seja mais fácil. Ela não pareceu surpresa. Tirou um pequeno taser do bolso. Proibido pensar nisso. Alexandre riu. Você acha que ainda tenho coragem? Sou um morto que anda. Lúcia ficou calada. Depois falou, quase num sussurro. Alguém me disse uma vez, o silêncio é cumplicidade. Mas eu já fiquei calada demais. Alexandre a olhou fixamente. O que está dizendo? Ela não respondeu. Entrou e o deixou com a noite. Uma semana depois, Alexandre foi preparado para a coleta de medula. Dieta especial. Sem sal. Sem cafeína. A cada passo, um olhar o vigiava. Lúcia quase não aparecia. Carmen, ao contrário, parecia animada. Semana que vem é um dia histórico, disse ela. Não está nervoso? Não tenho mais emoções. Ótimo. Você é especial, Alexandre. Ele a encarou. Você já perdeu o sono alguma vez? Carmen sorriu. Durmo bem. Não tenho arrependimentos. Naquela noite, Alexandre ficou sozinho. Na mão, a foto da mãe. Atrás dela, ainda as anotações e datas, nomes de medicamentos, reações. Ele murmurou. Me perdoa, mãe. Ainda não consegui sair. Uma lágrima caiu. Naquele instante, um pequeno papel foi empurrado por baixo da porta. Ele se abaixou. Abriu. Apenas uma frase. Não perca a esperança. Alguém está observando. O coração de Alexandre acelerou. Olhou ao redor. Nenhum som. Nenhuma sombra. Quem havia enviado aquilo? Lúcia? Um dos seguranças? Um estranho? Ele não sabia. Mas, pela primeira vez em meses, seu coração batia por algo que não fosse medo. Na manhã seguinte, Carmen saiu para um congresso. Lúcia ficou para supervisionar. Durante o café da manhã, ela entregou a Alexandre um pequeno bolo diferente do cardápio habitual. Experimente um novo tipo, disse ela. Alexandre deu uma mordida. Dentro havia um pedaço de papel minúsculo dobrado, envolto em plástico. Ele o escondeu na palma da mão. Ao entrar no banheiro, abriu e leu. Amanhã à noite. Fique calmo.
Não resista. O suor escorreu pela nuca. Seria uma chance? Uma armadilha? Ou o fim? Alexandre não tinha certeza. Mas, pela primeira vez após meses de escuridão, o medo deu lugar à esperança. Mesmo que fosse apenas uma centelha. Mas naquela noite, Alexandre recebeu um e-mail de um endereço anônimo, vozoculta@protomail.com. O assunto era uma única palavra, bolsa. Ele abriu. Dentro havia um arquivo de áudio em formato .mp3 com mais de 12 minutos, e uma mensagem. Sou André Garcia. 3 anos atrás, quase levei Carmen ao tribunal, mas me faltavam provas. Agora, eu preciso de você. E você também precisa de mim. Começa aqui. Com as mãos trêmulas, Alexandre apertou o play. A voz de Carmen soou, clara e inegável. Este experimento vai dar certo, Lúcia. Alexandre é o espécime ideal. Na fase 4, vou extrair a medula. Depois, as amostras de células nervosas e sêmen serão armazenadas no Centro Biomédico Avançado de São Paulo. Lúcia perguntou, vi a mãe dele? Mantemos viva até terminar. Depois, cortamos a medicação lentamente e dizemos que o tratamento falhou. Ele vai desmoronar por completo. A voz de Lúcia baixou, vi se ele descobrir. Não importa. Enquanto eu estiver viva, ele não tem chance de sobreviver. Alexandre ficou paralisado. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. A respiração ficou presa. Todas as suspeitas de antes agora se confirmavam com cada palavra cruel. Carmen não era apenas manipuladora, era um monstro com jaleco. Abaixo do áudio, vinham instruções detalhadas de André. Se quiser escapar e derrubá-la, preciso de provas em vídeo. A voz não basta. Instale uma câmera e um gravador no escritório e no quarto dela. Eu cuido da mídia. A polícia está pronta, basta acionar no momento certo. Na manhã seguinte, Lúcia levou a bandeja de medicamentos para Alexandre. O olhar dela não revelava nada. Mas Alexandre já não era mais o mesmo. Dormiu bem? Ela perguntou. Melhor do que nos outros dias. Você está prestes a entrar na fase 4. Está nervoso? Alexandre sorriu. Estou começando a ficar curioso. Lúcia lançou um olhar de advertência. Não fique curioso demais. Pode doer. Já aprendi a suportar a dor. Ele tomou o remédio, escondendo perfeitamente suas intenções. Naquela tarde, enquanto Carmen estava fora participando de um congresso, Lúcia foi designada para supervisionar um novo experimento em Campinas por 2 horas. Uma chance de ouro. Alexandre abriu a parede falsa atrás da estante onde antes escondia o HD, agora era o local do equipamento em miniatura que receberá secretamente das mãos de um faxineiro, provavelmente enviado por André. Ele instalou a microcâmera no canto do armário de arquivos, colocou o gravador dentro do abajur, exatamente como o esquema enviado no e-mail. Depois de tudo pronto, Alexandre limpou o suor da testa, o coração disparado. Se fosse descoberto, bastaria um toque de botão para que Carmen o desligasse ou sua mãe alegando uma complicação natural. Naquela noite, Carmen voltou. Ouvi dizer que você se comportou muito bem em casa, ela disse, alisando o cabelo de Alexandre. Apenas aceitei meu destino. Muito bem. Carmen serviu vinho. Amanhã, às 10 horas da manhã, começamos a primeira coleta de medula. Um grande avanço. Alexandre assentiu, com a mão sobre o joelho, girando levemente o polegar como se marcasse o ritmo. Na verdade, era o gesto que ativava remotamente a gravação. 0h32 da madrugada. Alexandre recebeu novo e-mail de André. O equipamento funcionou bem. Conteúdo suficiente. Amanhã, às 19 horas, a polícia e eu invadiremos a mansão com mandado. Fique em silêncio até lá. Não levante suspeitas. Alexandre se sentou no chão do banheiro, trêmulo. Não por medo, mas por esperança. Só mais um dia, ele sussurrou. Na manhã seguinte, o café foi servido como de costume.
Lúcia sorriu para ele, como se tudo estivesse normal. Está pronto? Sim. Alexandre respondeu. Às 9h55, ele foi levado à enfermaria do segundo andar. Carmen estava ao lado do médico Mateus, o mesmo homem calado que sempre executava sem questionar. Vamos aplicar uma leve anestesia e coletar o líquor com uma agulha especial, disse ele. Não afeta os movimentos. Desde que ele não desmaie, Carmen riu. Alexandre encarou a agulha, que tinha mais de 20 centímetros. O suor escorria, mas ele se calou. Precisava sobreviver até às 19 horas. Seus braços foram imobilizados. Ele ficou de bruços. A agulha encostou na pele. Naquele momento, um toque de celular interrompeu. Almir. Carmen franziu a testa. O que houve? A voz de Almir, quase sussurrando, tem gente vindo. Polícia. Muitos. Carmen empalideceu. Segure-os no portão. Diga que não há mandado. Alexandre se levantou de súbito, empurrando a mão do médico. O que é isso? Carmen gritou. Você já sabe de tudo, não é? Alexandre olhou para ela. A senhora devia se preparar para enfrentar um tribunal. Carmen pegou o celular e digitou rápido. Cancelem os remédios da senhora Tavares. Agora mesmo. Lúcia, que estava atrás, arrancou o celular da mão dela e o jogou no chão. Não, ela disse. Acabou. Carmen se virou, furiosa. Lúcia? O que você está fazendo? Lúcia a encarou, e pela primeira vez, havia um olhar humano em seus olhos, e não posso continuar matando por você. 19h04, o portão principal foi arrombado. 7 policiais armados invadiram. À frente, um homem de cabelos grisalhos usando um casaco de imprensa André Garcia. Mandado especial de busca e apreensão do Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo, ele mostrou o documento diante de Carmen, com frieza. Temos provas suficientes para prender a senhora por sequestro, violação dos direitos humanos, experimentos biológicos ilegais e tentativa indireta de homicídio. Lúcia foi algemada sem oferecer resistência. Alexandre ficou no saguão da mansão, ofegante. O HD está na parede, atrás da estante, ele disse. Tem todas as provas. Um policial assentiu e fez sinal para a equipe. André se aproximou de Alexandre. Você fez um excelente trabalho. Ninguém acreditava que sobreviveria até aqui. Alexandre olhou para ele, com os olhos marejados. Eu não fiz por mim. Fiz pela minha mãe. E pelos que já morreram. Carmen foi arrastada com seu robe de seda, sem nenhum traço de elegância. Vou recorrer. Tenho meus direitos. Sou cientista, ela berrava. André balançou a cabeça. Não, você é uma assassina. Lúcia, ao ser colocada na viatura, olhou para Alexandre. Obrigada, ela sussurrou, antes de se calar. A polícia vasculhou a mansão até o amanhecer. Arquivos, prontuários, equipamentos biomédicos foram lacrados. Um cômodo no porão revelou dezenas de amostras de medula espinhal congeladas com os nomes dos rapazes que haviam sido ou maridos ou de Carmen. Às 8h da manhã seguinte, Alexandre estava em um quarto de hospital. Lá fora, o primeiro raio de sol que vi em muitos meses. Uma jovem enfermeira chamada Luna entrou, sorrindo. Senhor Alexandre? Tem alguém esperando por você no jardim. Ele se levantou, cada passo como um renascimento. No jardim, sua mãe, senhora Tavares, estava em uma cadeira de rodas, com os cabelos começando a crescer, o rosto magro mas o olhar mais brilhante do que nunca. Filho, ela disse, com as mãos trêmulas. Alexandre a abraçou forte. Eu voltei, mãe. Estamos livres. E naquela manhã ensolarada, pela primeira vez depois de tudo, eles sorriram. De verdade. Apenas 48 horas após a operação na mansão, a notícia já tomava conta das manchetes. Nos títulos em negrito. Ex-diretora de farmacêutica Carmen Rocha é presa de experimentos humanos ilegais.
Estudante pobre e corajoso revela segredo sombrio da elite médica. Áudios e DNA fornecidos por Alexandre Tavares Martins são provas incontestáveis. Alexandre, de um marido jovem oculto ou preso numa mansão sombria, tornou-se protagonista na TV nacional. Mas ele não se importava com câmeras. Tudo o que queria era sentar ao lado da mãe, segurar sua mão e ouvi-la respirar de verdade, sem depender de drogas de Carmen. A senhora Tavares foi transferida para um hospital patrocinado pela organização internacional sem fins lucrativos Instituto Vida Livre, especializada em vítimas de exploração biomédica e abuso de poder médico. Naquela manhã, quando Alexandre levou um copo de leite morno, ela sorria com uma revista na mão. Na capa, Filho exemplar expõe Império das Sombras, da história real de Alexandre, digna de um romance. Você ficou famoso, disse a senhora Tavares, emocionada. Todo mundo te chama de herói. Alexandre sentou-se à beira da cama. Se eu pudesse escolher de novo, faria tudo outra vez. Mas, mãe, queria ter chegado antes. Tenho orgulho de você. Você não chegou tarde. Chegou exatamente quando eu mais precisava. Ao mesmo tempo, uma audiência de emergência era realizada no Tribunal Criminal de São Paulo. A corte registrou 14 vítimas desaparecidas, 6 mortes ligadas aos experimentos de Carmen, e pelo menos 3 casos comprovados de casamento por contrato. Do lado de fora, a imprensa se aglomerava. Um repórter perguntou a Alexandre como se sente ao ver Carmen ser levada ao julgamento com uniforme de presidiária. Alexandre respondeu firmemente: e não é uma sensação de vitória. É justiça. O julgamento foi tenso. Carmen sentou-se no banco dos réus, vestida de cinza, ainda com seu relógio Cartier, o último vestígio do mundo que um dia dominou. O promotor, Sr. Diego Vasconcelos, questionou: a senhora admite ter firmado contratos de casamento com pelo menos 5 rapazes nos últimos 10 anos? Carmen respondeu friamente: ofereci a eles moradia, tratamento médico, estudos. Tudo foi voluntário. Diego exibiu os áudios fornecidos por Alexandre, e aqui está a prova de que a senhora planejava coletar medula, tecidos e suspender o tratamento das mães caso eles recusassem? Carmen permaneceu em silêncio. Um vídeo foi exibido na sala, um trecho em que Carmen dizia claramente a Lúcia: ele é um ativo. Vou extrair cada célula dele, se for preciso. Alexandre, sentado abaixo, segurava firme a mão da mãe enquanto olhava para a tela. Lúcia também foi levada a julgamento, mas confessou completamente e cooperou integralmente com as investigações. Sou cúmplice, disse ela. Matei a humanidade dentro de mim durante todos esses anos. Mas foi Alexandre quem me despertou. O advogado de Lúcia pediu redução da pena devido à sua colaboração e ao depoimento crucial. Lúcia se virou para Alexandre, curvou a cabeça. Me desculpe. Alexandre não disse nada. Mas seu olhar não trazia mais ódio. Apenas uma aceitação silenciosa de um passado que não podia ser consertado, mas que podia ser encerrado. No mês seguinte, Alexandre foi oficialmente contemplado com uma bolsa integral da Universidade de Ciências Naturais de São Paulo, onde havia deixado os estudos pela metade. A carta do diretor da faculdade foi entregue em mãos, com uma anotação escrita à mão. Nossa universidade precisa de estudantes com um coração corajoso como o seu. Na cerimônia de retorno à universidade, Alexandre ficou diante do palco, diante de uma plateia lotada de estudantes, professores e jornalistas. Quando foi convidado a falar, ele disse: eu não sou um herói. Sou apenas um filho tentando salvar a mãe. Mas aprendi que ciência não pode existir sem ética. E todo silêncio é cumplicidade. O auditório aplaudiu de pé. Alguns choraram. Uma estudante chamada Paloma, com os olhos marejados, murmurou: obrigada por não desistir. Uma semana depois, Alexandre se mudou para um novo apartamento patrocinado pela organização Instituto Vida Livre. Um lugar simples, mas limpo e acolhedor. Sua mãe se mudaria com ele após concluir o último ciclo de tratamento. Na primeira manhã na nova casa, ele abriu a janela e deixou o sol bater direto em seu rosto. Sem câmeras.
Sem Lúcia. Sem o som dos sapatos dos seguranças. Sem Carmen. Apenas e liberdade. Ele preparou uma xícara de café. Música de bar tocava suavemente do celular. Na parede, a única foto pendurada, sua mãe sorrindo, abraçando-o com força no parque. Carmen foi finalmente condenada a 20 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional, pelos crimes de sequestro, coação e experimentação biológica em humanos. Mais 5 anos de regime supervisionado após o cumprimento da pena. Todos os seus bens foram confiscados, parte deles destinados às vítimas. Lúcia recebeu uma pena de 6 anos, mas com recomendação para reeducação e reintegração. Em suas palavras finais diante do juiz, ela disse apenas: "Jamais me perdoarei. Mas vou viver para reparar." No dia em que a senhora Tavares recebeu alta do hospital, fazia sol. Alexandre empurrava a cadeira de rodas da mãe ao longo do caminho no Parque Ibirapuera, onde os dois estiveram uma única vez antes do inferno começar. "Mãe, lembra deste lugar?" "Claro. Quando você era pequeno, sempre que estava triste, eu te trazia aqui para comer bolo." Alexandre sorriu. "Agora é minha vez de trazer a senhora." "Você conseguiu, Alexandre. Você venceu." Alexandre apertou sua mão. "Não. Nós vencemos." Naquela noite, mãe e filho jantaram juntos pela primeira vez no novo lar. Peixe ao molho de tomate, o prato que Alexandre aprenderá a cozinhar aos 17 anos. Sem porções medidas. Sem câmeras. Apenas risos. "Mãe," Alexandre disse, "se um dia eu tiver um filho, vou contar para ele que o avô dele foi um herói." A senhora Tavares riu. "Eu achei que você fosse dizer que a mãe dele foi uma mulher inquebrável." "Também. Mas a senhora sempre será a única pessoa por quem eu viveria até o fim." Ao final da história, Alexandre recebeu uma carta. Remetente: Lúcia Ramos. Local: Centro de Reeducação Santa Maria. Havia apenas uma frase: "Talvez eu não mereça, mas, e obrigada por não ter me deixado em silêncio até o fim." Alexandre guardou a carta na gaveta. Não respondeu. Mas, em seu coração, sabia, e ninguém escapa das consequências. Mas também, ninguém é incapaz de mudar. A história termina, não com um disparo, nem com refletores, mas com uma risada verdadeira. De um filho. E de uma mãe. Sob a luz. Depois de tudo. A história de Alexandre é uma prova poderosa de que, mesmo no inferno mais escuro, a filialidade, a resistência e a coragem podem conduzir à luz. Quando seres humanos são tratados como ferramentas, o silêncio é cumplicidade. Mas basta uma pessoa disposta a se levantar, registrar a verdade, e lutar por quem ama, e até as forças mais inabaláveis podem ruir. A justiça nunca chega cedo. Mas sempre chega para quem não desiste. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.